E mesmo que ele seja melhor que o Lando Norris o ano inteiro, o fato é que o Lando Norris vai andar perto dele o ano inteiro e eventualmente coisas acontecem, Sim. eventualmente vai ter um pit stop ruim. A McLaren acabou com a corrida do Piastri. A gente já pincelou esse tema aí, mas evidentemente que é sempre importante comentar, né? Muita gente falou aí nas redes sociais aí que ele foi prejudicado pela McLaren, mas será que é verdade? Comenta, lê aí pra gente, Sr. Rafael, o que aconteceu na corrida dele. Na largada, obviamente, ele perdeu a primeira posição para o Verstappen, logo na primeira curva aí, né? Ele, tá? Ele, sim. Não foi o André Stella, não foi o Zac Brown, foi o Oscar Piastri que perdeu a posição na largada, tá? Antes que vocês falem que a culpa foi da McLaren. Tá, diga aí. Perfeitamente. Ele ficou preso no tráfego depois do seu pit stop, do seu primeiro pit stop, né? E é isso. E ele viu o Verstappen tirar 10 pontos e o Lando Norris tirar 3 pontos aí na disputa pelo título. Foi muito difícil ler, porque sem querer eu olhei pra luz aqui e eu não tô enxergando porra nenhuma. Claro, perfeitamente. Então tá aí, então esse foi o final de semana de Oscar Piastri e ele viu a diferença dos seus dois concorrentes ao título diminuírem pra ele mesmo. Você pode ler aí pra nós? Claro. O Oscar tem 146 pontos, seguido por Lando que tem 133, então 13 pontos a menos. E o Verstappen que tem 124 aí, então mais alguns 22. pontos a menos. Exatamente. Pô, você não conseguiu fazer essa conta. Então são 13 pontos pro Lando, 22 pro Verstappen e o negócio tá muito perto, né? Tá perto. Tá muito perto E aí. não deveria estar tão perto. Eu diria até que deveria, pelo desempenho dos três ali, faz todo sentido que seja isso. Sim. Mas a questão é que realmente poderia, se ele fosse dominante, né? Uhum. Se ele fosse dominante... E quando a gente fala dominante, nem é tipo assim, ele ganhar todas as provas, porque a gente sabe que ganhar todas as provas é impossível, mas, por exemplo, ele ter ganhado essas 4 aí, mas não ter perdido não ter errado na Austrália, não ter ficado preso atrás do Lando no GP do Japão, e coisas do tipo. Exatamente. Este que é o ponto, Sr. Rafael. Eu acho que as sprints também são muito importantes nisso daí, viu? Eu não lembro onde ele ficou na sprint do GP de Miami. Não, eu também não lembro. Mas ele deu azar com o safety car. É verdade. Sim. Mas enfim. Mas é isso, né? É isso. Sim. Tá aí então, Sr. Rafael. Então me diga aí, foi mais mérito de quem? O Verstappen ter ganhado a prova e o Lando Norris ter ficado na frente do Piastri? Foi mais mérito de quem? Mérito dos dois. Mérito do Verstappen de vencer a prova. E, de novo, eu até acho que o Oscar Piastri deu um pouquinho de azar, mas o Lando fez uma ótima prova. E, querendo ou não, essa coisa de azar com safety car, azar com virtual safety car, estar na frente, mas tá com um pneu mais antigo. A vida dá, mas a vida tira, né? Exatamente, Então, assim, não acho que seja que a McLaren prejudicou ele a ponto dele ficar atrás do Lando Norris. As coisas aconteceram, ele não tinha mais pneu, o Lando conseguiu fazer um pit stop porque tava na frente, e aí foi isso. Então, assim, de novo, o mérito da vitória do Verstappen é do Verstappen, e o mérito do segundo lugar do Lando Norris é do Lando Norris. O Oscar Piastri, apesar de ter sido brevemente prejudicado, não foi nenhum crime, isso foi apenas coisa de corrida, e coisa de corrida acontece. Então, segue o baile. Eu só tenho um comentário a fazer sobre isso. Porque você falou aí do Lando Norris. Eu acho que, tipo assim, essa foi uma das corridas que eu esperava menos do Lando Norris, assim, no ano até. Porque, tipo, pré-corrida, você fala, né? Antes da prova acontecer. Até no começo da prova também. Pelo começo da prova ali, pós-largada e tudo mais, eu olhei, pelo ritmo ali dos dois, eu olhei e falei, poxa, essa corrida aí vai ser mais uma que o Piastri vai abrir um pouco mais pro Lando ali. E não foi isso que acabou acontecendo, né? Porque, pô, diferentemente de outras corridas, como, sei lá, Bahrein, que o Lando Norris até parecia ter mais ritmo, mas acabou jogando fora a corrida por causa da classificação. Jeddah, que ele também parecia ter mais ritmo, mas se classificou pior do que o Piastri. Essa corrida ali, ele parecia estar numa rotação pior que a do Piastri, e no final das contas, ele acabou tomando a frente ali com alguma autoridade ali no final da corrida, né? Claro, tem a questão dos pneus, como você falou, tem a questão da estratégia, do safety car, tudo isso que o Lando acabou se dando melhor. Mas fato é que nenhuma estratégia é boa se o piloto não faz funcionar, né? Exatamente. E o Lando fez a estratégia dele funcionar,
Logo o Lando, que a gente sabe que é um cara que a gente critica muito aqui, que faz besteira frequentemente, enfim. Mas, repito, dessa vez, quem fez a besteira foi o Oscar Piastri. Uhum. Não, e olhando pela ótica do Lando até, apesar de eu concordar com você, que parecia que ele tava numa rotação menor, ele fez uma boa prova. Ele conseguiu, por exemplo, fazer uma ultrapassagem em cima do Russell, que não era fácil. A gente disse aqui, Imola é uma pista que é muito difícil ultrapassar, ainda mais quando você tá ultrapassando. Obviamente, a McLaren é mais carro que a Mercedes, mas não é uma disparidade tão grande como é você ultrapassar uma Sauber, uma Haas ou algo do tipo. Então ele fez uma ótima manobra pra ultrapassar o Russell. Depois eu até achei que ele demorou mais do que ele deveria, mas ele também conseguiu passar o Oscar Piastri em pista. Então, assim, mesmo tendo uma rotação pior, na hora do vamos ver, o Lando Norris compareceu, que é algo que normalmente ele não faz. É quando ele deixa a desejar, na verdade. E ontem ele apareceu, obviamente, tirou só 3 pontos, não é algo que vai mudar a vida de nenhum dos dois aí, Mas dos eu acho que envolvidos. muda, hein? Mas animicamente eu acho que é algo interessante dele olhar e falar assim, pô, eu larguei em quarto, o cara largou em primeiro, e eu terminei à frente. E eu terminei à frente por méritos, que eu acho que o Lando teve mais mérito. Então, assim, é interessante pra ele. Vamos ver como o Lando vai lidar nas próximas 2 provas. São pistas complicadas que, enfim, pode acontecer muita coisa específica, mas eu acho que o Lando ontem fez uma corrida bastante interessante. Pô, cara, num campeonato de 13 pontos assim, igual tá a diferença agora, 3 pontos é muita coisa, né? É, mas é porque Eu acho que 3 o pontos é Oscar muita Piastri coisa. conseguiu já dar pauladas maiores, né? Como você pega, sei lá, Não, um conseguiu. GP do Bahrein que ele venceu, o Lando foi Mas, quarto ou não, terceiro, claro. sei lá. Mas aí que tá. Eventualmente, o Lando vai dar pauladas maiores também, assim como ele deu no GP da Austrália. Porque, Sim, claro. honestamente, não dá pra achar que o único azar que o Piastri vai ter no ano vai ser esse, É, de fato. de safety car, Uhum. né? E mesmo que ele seja melhor que o Lando Norris o ano inteiro, fato é que o Lando Norris vai andar perto dele o ano inteiro e eventualmente coisas acontecem, Sim. eventualmente vai ter um pit stop ruim. Inclusive, rolou, né, também. Ele teve um pit stop de 4 segundos, Acho 3 que foi segundos, né? 3.4, 3 algo pontos assim. alguma coisa e o Lando teve um de 2. É. Então, tipo, pô, né, isso faz uma diferença razoável ali na corrida, né? E às vezes a gente nem se dá tanta conta, assim, do quanto um pit stop ruim pode influenciar numa corrida, né? Do cara perder ali, o cara perder, tipo, 1 segundo de diferença Sim. pra um piloto que tá vindo atrás. É muita coisa, né? Pior, É muita coisa. ou no caso dele, você fica preso atrás de um carro que você não ficaria, e aí você gasta o pneu, e é um parto pra você ultrapassar o cara. De fato, cara, segundo conta. Realmente. Então, eu acho que faz a questão anímica talvez faça mais diferença do que a pontuação. Uhum. Até porque a gente sabe que o Lando Norris é um cara que é um dependente emocional, Sim. né? Desse Viciado tipo de situação. em dopamina. Pô, se acontece algo ruim, Sim. ele entra no buraco, e se acontece algo bom, ele vira o Ele é melhor do invencível, mundo. exato. Então, né, pra ele vai ser muito importante, principalmente com a rodada tripla, que ele não vai ter tempo de respirar, né? Uhum. Ó, temos mensagens aqui da galera falando sobre isso. O Aleph dizendo aqui, ó, lembrando que semanas atrás o Sr. Rafael deu somente 5% de chance de título. Mantenho. Você quer rever? Não. Dá Aleph, tempo de rever. Mantenho. Talvez 5% seja mais baixo do que de fato Talvez. Mas eu ainda acho que o Max corre muito por fora. Eu acho que não corre muito por fora. Lando e Oscar são fora, mais né? favoritos que ele. Não, claro que são. Mas quanto que eu dei pro Verstappen, você lembra? Você já deu muitas vezes pro Verstappen. Não, eu sei, mas... Você falou, acho que... 40, 40, 20, não era? Acho que foi isso que eu falei. Não, você... não lembro. Honestamente, eu não lembro. Eu acho que é 40... eu acho que fica por aí. 40, 40, 20, ou até, se brincar, 25 pro Verstappen e depois divide o resto aí pros dois. Entendi. Igualmente. Okay. Eu acho que Lando e Piastri têm mais ou menos as mesmas chances. Eu aumento pra 10%. 10%. 10%, é. Porque, honestamente, eu não acho que o Lando vai dominar a temporada, mas eu ainda tô aguardando ele acordar um pouquinho. Entendi. E aí, quando ele acordar um pouquinho, eu acho que o Piastri vai sofrer um pouquinho também. Não, justo, é assim. É que tem que ver se vai acordar, né? Igual o Neymar, Neymar, tem que né? ver. Quando o Neymar jogar, mas o Neymar vai jogar, tem que ver isso aí também, né? Ana Heimer falando aqui, ó, uma coisa que eu percebi, Lando sempre cita a corrida do Verstappen na entrevista pré-pódio. Entendo ele citar caso tenha sido algum embate, mas o cara pergunta sobre a corrida dele e ele fala do Verstappen. Ele citou ontem? Eu não sei, eu não vi a entrevista dele ontem, mas eu acho que é algo factível, assim, de que ele tenha entrado nessa temporada pensando em brigar com o Max Verstappen e esqueceu do Piastri. Honestamente, eu acho que ele deve ter ficado tão bitolado com o que aconteceu em 2024 que ele
talvez entrou com a cabeça errada pra esse ano, mas ele tá tomando um choque de realidade agora, né? Eu já disse, eu acho que ele, na verdade, ele esperou não brigar com ninguém. Na verdade, ele descobriu que ele vai ter que brigar com 2 pessoas. Ó, o Ítalo falando aqui, ó, a McLaren poderia ter dado a ordem pra deixar o Lando passar e tentar brigar com o Max no final. Ítalo, tipo assim, até poderia, mas pelo que foi a corrida, tava meio óbvio que o Lando não ia conseguir brigar, o Verstappen já tava abrindo assim que ele deu o pé na relargada em movimento. Então, eu acho que se a McLaren fizesse isso, ia só arrumar uma briga, o Piastri não ia querer deixar passar. Foi melhor do jeito que foi, o Lando chegou, não teve muita dificuldade e não conseguiu chegar nem perto do Verstappen. Não, e eu acho que é bom até pra manter esse sentimento de Tá justo. igualdade, porque na China não, desculpa, no Japão, o Piastri chorou muito pra McLaren trocar e eles não trocaram. Então, se não trocou lá e troca ontem, por exemplo, aí talvez você cria já a primeira rachadura interna ali. Então, evita De achar que o Lando Norris é favorecido. Então, deixa os caras se matar ali e é nóis. Olha lá, o Aleph até comentou aqui o seguinte, ó. Se essa atualização da Red Bull realmente funcionar e colocar o carro no mesmo nível da McLaren, ou até mesmo mais próximo, né, como acabou sendo em Imola, o Verstappen se torna favorito ao campeonato? Sim. Se for próximo igual foi ontem em Imola, sim. Com toda certeza sim. Com toda certeza sim. Favorito, mas não absoluto, porque realmente eu acho que vai ser acirrado até o final. Aí fica falando em porcentagem, aí poderia ficar, sei lá... 30, 30, 30. Exatamente. 33, 33, 33. T3. T3. Luca falando aqui, mais uma vez o Piastri teve a chance de passar... Que isso? Passar o Epa no Norris e ganhar muitos pontos em cima dele, mas não conseguiu. E com 4 vitórias e o Norris com 1, e com dificuldade com o carro, só tá com 13 pontos. Cara, isso é algo que eu acho bizarro, porque, de fato, como o Caio disse aí, o pessoal fala que o Oscar é dominante, porque ele tinha vencido 4 de 6, agora são 4 de 7. Mas ele tem 13 pontos a mais que o cara que venceu uma prova. É, de fato, algo impressionante. Então, tipo, cara, é bizarro, assim, porque as pessoas, elas não veem o que tá acontecendo, elas veem o que elas querem ver. E aí, rolou aquele hype monumental do começo da temporada, tipo assim, é porque o Piastri, é porque ele tá só na 3ª temporada dele, ele tá ganhando corrida, só que as pessoas não param pra assistir o que tá acontecendo. Sim. Tipo assim, gente, para de analisar a pedra fria, para de analisar o resultado, analisa o que tá acontecendo. A versão é ampla. Vê por que o Lando Norris perdeu as corridas que ele perdeu, por que o Piastri ganhou as corridas que ele ganhou. Tipo, tenta entender ali, né, o que tá acontecendo. Tipo, poxa, não assista uma corrida com o celular na mão, né? Ou se assistir a corrida com o celular na mão, pelo menos presta atenção no momento certo, né? Enfim, é complicado. Saulo tá falando aqui, ó, o que o Saulo tá dizendo? O Norris vai muito bem quando ninguém espera absolutamente nada dele. E ele fica meio esquecido ali pontuando. Deixa ele assumir a liderança de novo, que ele começa a fazer merda doidado. Concordo demais, sim. Mas é porque a gente fala, porque o maior problema do Lando Norris não é técnico, é mental. É mental, E aí, quando ele deixa de ser a bola da vez, porque, tipo assim, a pressão reduz nele. Reduz. Nesse momento, a pressão tá mais no Piastri do que nele, né? Porque, tipo, tá todo mundo voltado com os olhos para o Piastri. Sim. Porque, tipo, ele foi o cara, como eu falei, ele foi o cara que todo mundo começou a hypar, que aí gente começa a falar... Não, tipo que assim, ele é o rosto da Fórmula 1, né? Quem disse isso? O Villeneuve, né? O Villeneuve falou que ele é o rosto da Fórmula 1. Aí, pô, influenciador faz podcast falando, não, porque o Piastri acompanha desde que ele tinha 3 anos de idade. Esse moleque é bom, hein? Pô, mas não falou até agora que ele era bom. Você não falou no passado que ele era bom, quando ele tava tomando pau do Lando Norris. Você não falou no retrasado que ele era bom, quando ele tomou outro pau do Lando Norris. Agora ele é o pica. Sim. Do dia pra noite. Entendeu? Então, tipo assim, não caiam nessa. A gente não vai na onda de gente falando isso. O torcedor até entende ali, mas o pessoal que trabalha com isso também não devia, né? Mas tudo bem, mas também... Faz parte também, né? Também, enfim. Falar pra você. Mas sim, a melhor coisa que pode acontecer pro Lando Norris é ele não ser a bola da vez. Ele ficar quietinho ali, mordendo os pontos dele. É que o problema é que ele não consegue, mano. Ele não consegue. Ele é viciado. Essa semana, ele vai dar um jeito de falar uma merda astronômica. E aí vai estar todos os holofotes em cima dele. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar em Mônaco lá e ele vai enfiar a porra do carro no muro. Porque ele é um animal, mano. Posso falar? O melhor lugar pro Lando Norris estar é ser o Flamengo de 2009. Ele tem que ser o Flamengo de 2009 ou o Flamengo de 2020 também, pode ser. Que passa o campeonato inteiro atrás e na última rodada assume. Faltando 2 rodadas pra acabar o campeonato, assume a liderança. Tipo assim, é isso. É o que o Vettel fez em 2010. Porque primeiro título dele. Só funciona no choque. Só funciona no choque, tá ligado? O cara tem que ficar
Ele tem que... O Lando Norris, ele tem essa síndrome de underdog, síndrome de azarão, Tem. que ele precisa sentir o azarão. Ele não lida bem com o favoritismo. E é isso. Talvez, depois que ele ganhar um campeonato, ele comece a lidar melhor com essas questões, mas hoje ele não lida. Então, realmente, né, os melhores desempenhos dele são quando isso acontece. Mas eu ainda acho, pra gente encerrar o assunto McLaren aqui, que o grande problema do Lando Norris na temporada são os treinos classificatórios. Pra mim, tipo assim... Como são os do Oscar Piastri também. Acaba sendo. Nesse final de semana não foi, né? Mas eu acho que do Lando Norris é muito mais significativo até. Porque por mais que o Piastri às vezes perca uma pole aqui e fique em terceiro ali, são posições mais aceitáveis. O Lando Norris às vezes faz coisas que não é aceitável. Pô. Não é aceitável você ficar atrás do George Russell no GP de Imola. Não é aceitável. Não é aceitável... Porque... Ah, tá, ok. No quali, tá certo. No quali. Não é aceitável você fazer um treino classificatório no Bahrein em sexto, sendo que você tinha ritmo pra ganhar a corrida. Também não é aceitável. Não é aceitável você bater o carro em Jeddah e largar em décimo. Não é aceitável. Então, tipo assim, enquanto ele continuar fazendo essas coisas, ele vai ter que ultra performar no domingo pra cobrir o erro da subperformance no sábado. E ele tá mesmo fazendo isso constantemente. Então, tipo assim, cara, ele tem ritmo, ele tem velocidade, até mais do que o Piastri, mas ele não consegue ficar na frente do Piastri com frequência, porque ele estraga a corrida dele no sábado. Não, e você citou esses casos... Imola quase aconteceu de novo. Quase. Largou de quarto, a sorte dele é que a Mercedes tava uma desgraça, o Piastri também deu seus azares ali ao longo da corrida, e ele conseguiu virar o jogo, mas ia ser mais uma corrida que ele se ferra, né? Não, essas coisas aí que você citou de quali até são aceitáveis isoladamente. Ele pode um dia bater no qualifying, mas desde que ele não tenha tido um final de semana tenebroso, aliás, um quali tenebroso na semana anterior e que vai ter um quali tenebroso na próxima semana. Um caso isolado, a gente olha e passa um pano, mano, mas ele fazer constantemente, aí de fato se torna inaceitável. Tirando o GP de Miami, se pegar as últimas 5 corridas dele, ele não ficou nem no top 3. Se brincar. Provavelmente não, porque Bahrein ele não ficou, obviamente. Imola ele fez P4, Sim. Miami ele fez o P2, então a gente corta essa na análise. Aí antes disso foi Jeddah, Arábia, que ele largou em 10º. Antes disso foi Bahrein, que ele largou em 6º. E antes disso foi Japão? Japão, que aí eu acho que ele larga em segundo. Larga em segundo e se mantém em segundo a corrida inteira. Então, tipo assim, pô, é muito difícil você ganhar um título assim. Até dá, mas, porra, mas é muito difícil. Ele tá sofrendo mais do que o necessário. Tipo assim, não consigo entender. O Russell é muito bom, concordo. O Verstappen é muito bom. Mas não consigo entender como que os dois pilotos da McLaren, mas principalmente o Lando, tem tanto problema com o treino classificatório. Tanto problema assim. Mas é porque também esse carro não sobra em quali, né? A gente falou disso semana passada também. Não sobra. Esse carro é muito bom em ritmo de corrida, porque o gerenciamento de pneu é muito bom, mas em quali, a rapaziada tá meio perto ali. Então, qualquer errinho, qualquer brecha, já se torna muito caro. Realmente.